Eu estou aqui nos preparativos finais para uma palestra hoje à noite e, na oportunidade, eu vou falar a respeito justamente de como é que a estratégia para aumentar as vendas. A bem da verdade, a palestra vai abordar marketing e comunicação. E dentro desse contexto, cabe aquela história que eu inventei, que é a história do javali. E eu vou compartilhar com você agora. O que é a história do javali? É uma forma uma analogia, uma metáfora que eu utilizo para te explicar como é que a gente faz, como é que a gente age para vender. Porque tem pessoas que têm dificuldade de vender. Então como é que faz? Vamos lá. Certa vez, um rapaz interessou em aprender a caçar javali. Então, ele foi e procurou um especialista, um caçador muito famoso para ensinar ele. Tá bom. Então, quando ele procurou esse caçador muito famoso, o caçador, ele disse o seguinte: olha, antes de de eu te ensinar, então você vai, tá aqui, olha só o que ele fez. Ele pegou um pedaço de papel, tá? Aqui, uma caneta, pronto, o que é isso? Você vai seguir o javali. Você vai aprender tudo sobre javali. Que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, se ele tem, qual que é o hábito dele, eles costumam andar em bando de quantos, normalmente os trieiros que eles usam, quais são os predadores, o que ele gosta de comer e por aí vai. Naquele momento, o rapaz ficou até meio que do tipo: poxa, mas eu queria aprender a caçar javali, para que ficar? Eu queria era espingarda, Tá bom. Passado um determinado tempo, mas como o caçador era muito famoso, né? Então o jeito é seguir a recomendação. E assim foi feito. Então, passado um determinado tempo, ele voltou para o caçador, tá? E pelas conversas o caçador percebeu que ele já entendia de javali. Aí o que o caçador falou? Bem, então agora, já que você entende de javali, agora eu vou te explicar como é que funciona a espingarda. Tá? Olha só que interessante. Talvez se essa conversa fosse feita na época da Idade da Pedra, o caçador provavelmente ia ensinar como é que dá pedrada. Se fosse feito num outro momento, talvez fosse utilizar um pedaço de pau, ia ser na paulada. Se fosse mais recente, talvez uma cartucheira, e agora deve ser, eu imagino, uma espingarda com laser, com toda sofisticada, né? Então, a questão de colocar alvo e por aí vai. Tá? O que tem a ver isso com a história, com negócio? Porque eu percebo, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando, que tem muita... as mídias sociais, elas estão muito em alta. Então, às vezes as pessoas se eu vou falar, por exemplo, alguma coisa desse momento de venda, a primeira coisa que lembra a cabeça, que passa pela cabeça da pessoa é o seguinte: como é que eu uso, no caso hoje, né? Por exemplo, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Google. E é claro que hoje são as mídias sociais que estão assim um pouco mais em alta e tem outras chegando e por aí vai. Mas a impressão que tem é que, se saber usar as mídias sociais e conhecer da mídia social, então já está resolvido o problema. E você percebe que a todo dia, praticamente é diário, a mudança das ferramentas dentro dessas redes sociais. Elas mudam o tempo todo. Só que tem um detalhe: não muda em nada você conhecer o seu cliente. Então vamos lembrar da espingarda? Pode até mudar a forma de pegar e caçar javali, o equipamento que você vai utilizar, mas não dispensa conhecer o javali. Tem que conhecer o javali. Na hora que você conhece o javali, por exemplo, vamos imaginar, javali gosta de milho. Bem, então eu já sei que para eu atrair javali, eu vou ter que utilizar provavelmente milho, tá? Assim como se eu quisesse atrair borboleta, provavelmente eu teria que colocar no meu jardim algumas flores, entendeu? Então não dispensa conhecer o javali.
Por que eu pego e falo dessa forma? É porque na hora que a gente vai explicar para as pessoas, conhecer o cliente, aí então já acha que tem que ir pro Instagram ou pro Facebook, e às vezes até eu ainda vejo esse detalhe. Olha só, na mesma postagem lá no Instagram, por exemplo, tem um vestido para alguém que tem um corpo, uma pessoa jovem com um corpo muito esbelto, e do lado uma postagem, por exemplo, de alguém plus size. O que acontece? Bem, se eu falei primeiro com aquela postagem daquele vestido para alguém que tem um corpo, vamos dizer assim, que tem um corpo mais esbelto, então provavelmente eu vou comunicar com ela. Mas na hora que ela passa para frente, isso aqui não é para mim. E o inverso é verdadeiro. Aquela que tem um tamanho plus size, na hora que ela vê aquilo, ela diz, aquilo não é para mim. Quer dizer, então olha só, dentro de um mesmo Instagram, querendo conversar com dois clientes diferentes e que eles não falam a mesma língua. O que está acontecendo? É tipo assim, é porque não conhece o cliente, porque se conhecesse, tá? Se conhecesse o cliente, ia mostrar para um aquilo que ele quer e para outro aquilo que ele quer. Tá? Então, a história do javali, ela é muito boa por conta disso. Não, mas então eu estou achando que eu quero caçar javali, mas eu quero aproveitar também e eu quero caçar, por exemplo, o leão. Tá? Então, olha só, imaginando que a gente estivesse lá na África, né? Então, como é que faz caçar leão? Poxa, um é carnívoro, o outro onívoro, tipo assim, gosta de carne, ele é predador, o outro come, por exemplo, come milho, tá? Então, veja bem que não fala a mesma língua os dois. Ou eu estou caçando um e eu entendo daquele que eu estou caçando, ou eu estou caçando outro. Quando eu criei essa história do javali, eu dei algumas palestras na época da pandemia, e eu ministrei muitas palestras, e foi nessa época que eu até achei interessante que no final de uma palestra, alguém disse o seguinte, Levi, depois da palestra, depois que você falou, eu estou achando que eu não conheço o meu javali. Olha só que interessante, o que ele estava dizendo para mim? É que ele estava com dificuldade de fazer a venda, porque ele não conhecia exatamente para quem que ele ia vender. Certa vez eu atendi uma senhora que ela comprou uma máquina de fazer aqueles desenhos na camisa, certo? Fazer postagens na camisa. E ela pegou e falou assim, não, eu comprei a máquina, agora eu quero que você me ajuda a montar um negócio. Eu falei assim, pois é, mas quem que é o seu cliente? Não, eu não pensei ainda nisso. Você vai vender para quem? Não, ainda não pensei nisso, mas a máquina eu já tenho. Olha só como é que faz. Aí eu fico lembrando assim, cadê o javali? Cadê? Ela não conhece o cliente dela, quer dizer, esse é o pressuposto inicial. A gente começa pelo cliente. Agora eu não conheço o meu cliente, eu não sei o que ele quer, eu não sei quanto ele paga, eu não sei que tipo de postagem ele vai querer. Como é que eu vou vender para essa pessoa? Entendeu? Então talvez seja por isso que essa história do javali, ela tenha feito assim, ela ficou muito boa para entender o contexto da necessidade de conhecer o cliente, tá? Isso está no meu livro, está nos meus e-books e vai também fazer parte do meu curso Negociante 10K, onde vai ter justamente um capítulo onde a finalidade é aprender a identificar e a conhecer profundamente aquela pessoa que a gente vai servir, começando pelo problema que ela tem, a dor que ela tem, e aí você colocar uma proposta de solução para aquela dor e poder atender a necessidade daquele cliente com o produto ou com o serviço. É isso aí. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.